Penúltimo vídeo da temporada e iremos falar, é claro, da prévia do Super Bowl. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. 49ers é a 8ª vez que o time se encontra aí na posição de ganhar o Super Bowl. Kansas City Chiefs é a 6ª visita que faz, né, buscando o seu 4º título. E os times estão se reencontrando novamente. Vale lembrar aí que São Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs se enfrentaram no Super Bowl 54, que aconteceu na temporada 2019 e 2020. Essa é apenas a 8ª vez na história da NFL que a gente tem uma reedição do Super Bowl. Vamos lá então falar de como vai ser essa partida, cara. Que duelo interessantíssimo. Vamos relembrar um pouquinho de como foi, né, a última vez que esses times se encontraram, né? Claro que 4 anos depois as equipes mudaram bastante, né? Embora boa parte da sua identidade ainda se mantenha por lá, né? O Kansas City Chiefs conseguiu vencer a última vez que essas equipes se enfrentaram, né, no Super Bowl, né, na temporada 2019-2020, fazendo 21 pontos no 4º período. O time não só teve a liderança uma vez na partida até então, antes de realmente passar o placar pela vitória, né, que foi logo no início da partida, onde conseguiu abrir 10-3. Depois disso, o San Francisco 49ers conseguiu anotar 17 pontos seguidos e ficou na liderança por boa parte do jogo. E o Kansas City Chiefs não estava conseguindo encontrar soluções, né? Sofreu um pouco com a linha ofensiva aquele ano, né? A pressão estava chegando muito fácil em cima do Patrick Mahomes. E o time estava tendo suas dificuldades, né? Até que no 4º período, né? Na metade do 4º período, as coisas começaram a fluir, né? E tudo começou com aquela famosíssima jogada, né, que foi apelidada de Run Jet Cheap Wasp, onde o Tyreek Hill conseguiu fazer aquela belíssima recepção numa 3ª para 15, e dali para frente deu uma desestabilizada na defesa do San Francisco 49ers, e o time conseguiu virar aquela partida, né, com uma sequência de eventos que inclusive favoreceram o Kansas City Chiefs, e o São Francisco 49ers ficou à maré do azar. Aquele foi o primeiro título do Patrick Mahomes, né, que hoje aí tá buscando o seu 3º, né. Uma coisa interessante, naquela temporada, o Patrick Mahomes teve 26 touchdowns apenas em temporada regular, né. Ele cuidou bem da bola até, teve apenas 5 interceptações, mas foi assim, pros padrões que a gente tá acostumado do Patrick Mahomes, uma temporada abaixo, assim, né. E se a gente pegar fora essa temporada, né, essa temporada atual, aquela foi a única temporada que ele passou para menos de 30 touchdowns, né? Então, desde então, aquela tinha sido a pior temporada que o Mahomes jogou. E ele voltou, e ele chegou ao Super Bowl, né? E novamente, nessa temporada, ele também fez 26 touchdowns, porém com um número um pouco mais elevado de interceptações. Esse ano sendo um ano que ele foi disparado, assim, o pior ano da carreira dele, ele voltou ao Super Bowl, né? Então, um fato bem interessante aí, uma história, uma coincidência bem legal da gente estar analisando, né? E também, esse Super Bowl foi a 2ª derrota do Kyle Shanahan no maior jogo da temporada, né? A primeira foi como coordenador ofensivo, né? Jogando pelo Atlanta Falcons, naquele Super Bowl virada histórica do New England Patriots. Aquele jogo que estava 28-3 e terminou 34-28 para os Patriots. E a outra como técnico também, né, que foi a do San Francisco 49ers no Super Bowl 54. Essa foi como treinador principal. Vamos falar agora dos matchups para ficar de olho, quais são os duelos mais interessantes. E aqui eu quero começar falando principalmente aí sobre os técnicos, né, cara? Porque o duelo dos técnicos também é algo que a gente deve pensar aqui, principalmente porque eles fazem parte da estrutura central do time. E eles também estavam presentes no time de 2019-2020, né? Então temos aí Kyle Shanahan contra Andy Reid. Quais são os perfis desses treinadores, né? Durante o ano, principalmente na reta final, a gente tem visto, né, muitos comentaristas americanos falando que o Brock Purdy ele é um game manager. Será que é ele ou será que é o Kyle Shanahan? Né? Vamos trazer essa reflexão de todos os times que o Shanahan já treinou, e principalmente desde que ele assumiu o São Francisco em 2017. O time teve 3 temporadas negativas e tinha sua dificuldade, ainda tem essa dificuldade
de ganhar jogos quando está atrás do placar. Então, quando as coisas estão favorecidas, quando o São Francisco consegue colocar o seu ritmo de jogo logo no início, consegue estabelecer o jogo terrestre, consegue colocar pontos no placar para jogar com uma certa tranquilidade e poder aplicar as jogadas que se tinha planejado para essa partida, o jogo flui. Agora, quando o São Francisco tem que jogar atrás do placar, e principalmente quando tem que jogar atrás com 2 posses de bolas ou mais, aí a coisa muda, né? O Kyle Shanahan, até então, né, antes de ter o Brock Purdy e antes dessa pós-temporada, né, ele não tinha vitórias assim quando atrás no intervalo por 2 posses de bola, ou quando ele estava entrando no quarto período perdendo por 4 pontos ou mais. E 4 pontos nem é uma diferença tão bizarra assim, né? Se você pensar, entrando no quarto período, você precisaria ou chutar 2 field goals ou pelo menos fazer um touchdown e tentar controlar o time adversário. E ele não manda bem na reta final, ele não conseguia concluir jogos, né? E do outro lado, a gente tem o Andy Reid, né? E qual que é o perfil do Andy Reid? Ele gosta de fazer as suas apostas, gosta de rodar o dado, gosta de arriscar em algumas situações. E, por exemplo, numa terceira ou quarta para gol ali, onde ele não conseguiu muitos resultados, em algum passe um pouco mais engraçadinho, algumas jogadas assim com muitos motions. A gente vê esse perfil assim no time do Kansas City Chiefs. É um time que gosta de ter as suas variações, gosta de ter a sua criatividade, mas também gosta de arriscar bastante, né? E às vezes isso pode dar certo, mas também pode dar muito errado. A gente tem uma defesa aí que no papel é boa, né? A defesa do San Francisco 49ers, porém parece que não tem jogado o seu melhor futebol americano. Nos 2 jogos de pós-temporada teve uma chamada de atenção, né? Steve Wilkes teve que juntar o seu grupo e falar: galera, vamos jogar com mais vontade. Eu não tô vendo vocês se esforçando para correr atrás do jogador, não estou vendo vocês tacleando com vontade e isso tá prejudicando a gente, né? Então vamos ver se depois de 2 semanas de preparo e de chamada de atenção, a gente vê uma defesa um pouco mais intensa, porque no papel tem tudo para ser uma das melhores defesas, né? E talvez carregou muito momento aí durante a temporada regular, ainda conseguiu entregar bons números, mas os jogos mais importantes foram esses últimos, né? Foram esses 2 últimos jogos aí na pós-temporada, né? O divisional e a final de conferência, e agora o Super Bowl. Então essa defesa tem que aparecer. E voltando aqui pro Andy Reid também, né? Às vezes pode acontecer dele esquecer de correr com a bola também, né? Isso pode acabar sendo prejudicial, deixando o ataque do Kansas City Chiefs meio unidimensional por conta de você ter o Patrick Mahomes e por conta da defesa do São Francisco ter tido bons resultados aí contra a corrida durante a temporada regular. Apesar de ter sofrido bastante contra o Green Bay Packers, que cedeu aí, foi o primeiro jogo de 100 jardas de um running back contra a defesa de São Francisco depois de 54 jogos, e também cedeu 189 jardas totais, se eu não me engano, contra o Detroit Lions, correndo com a bola, com uma média de 6.2 jardas por carregada, né? Então nos últimos 2 jogos a defesa foi muito mal, um dos motivos de ter sido chamada a atenção, e talvez isso seja algo que os Chiefs possam explorar, né? Um pouquinho mais de criatividade no jogo terrestre, que tem sido prejudicial aí para a defesa de São Francisco. E mesmo se não tiver conseguido boas jardas com a corrida, insistir ainda no jogo terrestre, porque a fisicalidade vai ser importante aqui. A linha ofensiva dos Chiefs é boa, tem jogado bem, e acreditei que mesmo sem o Joe Tunney, não tinha o Joe Tunney também, que é o melhor jogador dessa linha, né? Não tinha contra o Baltimore Ravens e conseguiu jogar bem mesmo assim. Então esse aí é um duelo bem interessante pra gente estar olhando. Outro matchup interessante são as trincheiras, linha ofensiva contra a linha defensiva. E aqui eu quero destacar 2 pontos principais. Curiosamente, esses jogadores jogam do mesmo lado. Jawan Taylor e Colton McKivitz, né? Vamos começar aí pelo Jawan Taylor, né? Seu matchup vai ser nada mais, nada menos do que o Nick Bosa, né? E o right tackle do Kansas City Chiefs tem dado trabalho a temporada inteira, seja com faltas, seja com seus false starts, com seus holdings, com ele perdendo um pouco a passada, e tanto por fora, né? Porque uma das grandes tendências que ele tem, né, é tentar abrir demais, né, dar um espaçamento muito grande pro lado externo e ele acabar apanhando por dentro, né? Então o Nick Bosa, ele é um defensor ágil, ele é um defensor que consegue mudar de direção, ele é muito forte,
Então, o Nick Bosa alinhado contra o Jawan Taylor, boa parte desse jogo, vai ser muito interessante ver aí para onde que o Patrick Mahomes vai conseguir escapar, né? Eu sei que é uma linha defensiva também que tem bastante talento, você tem o Armstead, você tem o Hargrave, o Chase Young, assim, só agrega nome para essa linha, ele não tem jogado bem aí, pelo menos nas últimas 2 temporadas e meia, assim, que eu consigo me recordar, não evoluiu para se tornar aquele jogador que se esperava, né, um prospecto talentosíssimo saindo de Ohio State, mas pode ser que de repente ele consiga aprontar alguma coisa. Houve rumores até dele não ser o titular dessa partida, né? Então vamos ver aí como é que prossegue Steve Wilkes e a sua defesa. Do outro lado a gente tem o Colton McKivitz contra o George Karlaftis e o Chris Jones. A gente sabe bem que o Chris Jones, ele é um jogador que ele não joga exatamente no centro da bola ali, ele não joga como um nose tackle, ele gosta de jogar mais como um three technique, né? Ele alinha mais ali entre o guard, né? O guard e o center. E ele é um grande jantador de espaços, né? Então é uma das especialidades dele. Ele consegue ser muito explosivo, ele é muito forte, ele consegue boas infiltrações. E ele alinhado ali no lado direito da linha ofensiva do San Francisco 49ers pode ser um problema. Ele, junto com o George Karlaftis também, né, que teve mais de 10 sacks nessa temporada, tem jogado bem, pode dar muito trabalho, né? A pressão vindo pelo lado direito acaba excluindo o Brock Purdy de correr para um lado que favoreça ele arremessar em movimento, e se ele tiver que se movimentar pelo lado esquerdo, as situações de passe acabam ficando um pouco mais complicadas, né? Tendo que arremessar contra o próprio movimento do corpo, lembrando que o Purdy é destro, né? Então, duelo interessantíssimo. Infelizmente aí os Chiefs perderam o Charles Omenihu, né, para a temporada, né? Perderam no jogo do Kansas City Chiefs contra o Baltimore Ravens, mas o lado esquerdo da linha ofensiva do San Francisco 49ers nunca cogitou a ser um problema, né? O Trent Williams deixa muito seguro aquele lado, e isso dá uma tranquilidade aí, pelo menos pro lado cego do Brock Purdy no pocket, né? Seguindo aí outro duelo interessantíssimo pra gente analisar é o jogo terrestre, né? Como que será aí o Christian McCaffrey e o Isaiah Pacheco? A defesa dos Chiefs sofreu muito com o jogo terrestre nessa temporada, né? Cedendo aí uma média de 4.5 jardas por carregada. Ela foi totalmente explorada pelo Buffalo Bills, né? Conseguiu correr muito bem com a bola, né? Infelizmente os Ravens não pensaram em explorar essa deficiência, né? Tentaram ganhar um jogo onde justamente a defesa do Kansas City Chiefs é forte, né? Que é contra o passe. Muitas chamadas criativas, né? Muita movimentação da defesa pré-snap e pós-snap, né? A gente vê a defesa brincando muito, né? O Steve Spagnuolo gosta de brincar com a secundária, dá uma impressão de que ele vai ter 2 safeties, aí o safety rotaciona para baixo e depois ele volta. O Trent McDuffie consegue parecer que ele vai marcar individualmente e voltar para a secundária para cobrir uma zona no fundo do campo. Então é uma defesa muito atlética, muito flexível, gosta muito de brincar e de confundir com as marcações pré-snap e pós-snap, e principalmente, né, que é o carro-chefe dessa defesa, né, manda blitz muito, mas muito criativas, e isso pode ser um problema, porque uma das especialidades é simplesmente mandar blitz com seus cornerbacks, e principalmente com o Trent McDuffie. E se essas blitz costumam vir principalmente do blindside, do lado cego, né, vai ser um pouco mais complicado. Felizmente, o São Francisco conta também com o George Kittle e com o Kyle Juszczyk para ajudar nos bloqueios. McCaffrey também pode acabar, às vezes, sendo um jogador que consegue pegar uma blitz ou outra, tem que ir para isso, para identificar. E a defesa do Kansas City Chiefs é uma das que mais dá trabalho com essas questões de blitz criativas. Então, como que a gente vai ver isso funcionando nessa partida, né? O Christian McCaffrey, ele é um jogador excepcional, ele consegue quebrar muitos tackles, ele consegue receber bem os passes, ele também é uma ameaça recebendo passes, principalmente em screens. Ele consegue tirar jogadas explosivas correndo ali entre os tackles. Então o Kansas City Chiefs vai precisar arranjar um jeito
de conseguir parar esse jogo terrestre sem comprometer muito o seu plano de jogo para a secundária, né? Porque o San Francisco 49ers tem muito talento em seus recebedores, né? Eu consigo visualizar aí uns 5 jogadores aí que tem impacto no jogo aéreo, e você não pode focar somente no Christian McCaffrey e deixar esses jogadores abertos, né? A menos que você tenha muito confiança de que no momento que a sua defesa for física na linha de scrimmage de conseguir colocar as mãos nos recebedores do São Francisco 49ers, eles vão conseguir parar. Então o McCaffrey com certeza seria a preocupação número 1 da defesa do Kansas City Chiefs. E falando um pouco do Isaiah Pacheco, ele evoluiu muito da temporada passada para essa, né? Um jogador que era apenas um running back de terceira descida, conseguiu evoluir para um running back de 3 descidas, né? Aumentou muito a sua participação nos jogos. Basicamente tomou o lugar do Hilaire aí como running back número 1. 4.6 jardas por carregada nessa temporada e 18 toques na bola ao todo, entre corridas e passes recebidos, né? Ele também tem essa vertente aí de receber passes, recebe bem os passes. É um jogador muito rápido, mas ele se tornou um jogador muito físico também, né? É impressionante ver ele correndo por dentro da linha, ele conseguindo achar os espaços. Ele é baixo, então ele consegue acionar um pouco melhor a sua fisicalidade, se encurtando, se abaixando e atacando melhor os espaços na linha, né? Já que os jogadores de linha ofensiva e defensiva tendem a ser um pouco mais altos. Ele consegue encontrar muito bem os espaços e tirar jogadas explosivas em cima disso, né? Então, somando isso com o Andy Reid, pra gente ficar de olho, né? É muito importante que o Kansas City Chiefs não abandone o jogo terrestre, né? Porque o Pacheco pode salvar aí essa partida. Ele tem marcado touchdowns aí nos seus últimos 7 jogos e vai ser um jogador importantíssimo para esse ataque, né? Então, olho nele. Outro duelo interessante também, né? Sobre o jogo aéreo. Quem que vai ficar aberto e quem que não vai, né? O San Francisco 49ers, como eu mencionei anteriormente, consigo aí contar 5 playmakers que conseguem receber bem os passes, né? Vamos lá. A gente tem o Brandon Ayuk, que se destacou, né, como o melhor recebedor desse time nessa temporada. Ele atua muito ali, principalmente sobre o meio do campo e o fundo do campo. É um jogador que consegue garantir as primeiras descidas. Não chega a ser tão espetacular após a recepção quanto os seus colegas, mas ainda assim ele é bom. Tem mãos firmes e corre muito bem as rotas, né? Então, o número 2 seria com certeza o Deebo Samuel. Para mim, ele é o jogador mais intacleável da NFL. Ele é muito difícil de ser derrubado. Não é um exímio corredor de rotas igual o Brandon Ayuk, por exemplo, mas ele é fenomenal, fantástico com a bola nas mãos. Então, quando ele consegue uma recepção, meu amigo, se prepare, né? O foco fica em derrubar ele. Quantos jogadores você precisa para estar derrubando ele, né? A gente tem o George Kittle, consegue aparecer muito bem em médias e longas profundidades, né? Ou seja, ali entre 10, 15 jardas ou mais. Consegue ser uma ameaça em profundidade. Ele também consegue exercer muito bem a sua função bloqueando, né? O melhor tight end da NFL bloqueando e recebendo passes, né? Ele consegue cumprir exatamente a função que é esperada de um tight end. Então, às vezes ele não vai aparecer tanto no início do jogo, mas ele aparece quando precisa, consegue aí 3, 4 recepções aí importantíssimas para essa equipe. Tem o Jauan Jennings, que é assim, deu uma terceira descida, principalmente uma terceira descida longa, vai ser procurado, cara, porque ele é fenomenal. Ele sempre consegue aparecer nas terceiras descidas e ele sempre consegue a recepção. O Brock Purdy sabe quando procurar ele e ele consegue aparecer nos momentos mais cruciais, né, que é a conversão dessas terceiras descidas e principalmente as terceiras descidas longas. E também, por último, né, mas não menos importante, o Christian McCaffrey, que também, assim como seu colega Deebo Samuel, ele é fenomenal com a bola nas mãos. Ele consegue quebrar muitos tackles, recebendo passes em screen, recebendo passes correndo rotas. Ele é um dos melhores running backs recebendo a bola. Então, muita versatilidade aí nesse esquema do Kyle Shanahan, muita versatilidade no esquema de São Francisco, e é um dos problemas aí para a defesa do Kansas City Chiefs, que gosta de mandar muitas blitz, né? Só que se você mandar muitas blitz, você vai deixar menos marcadores aí para defender o passe. Então, como que vai ser essa dinâmica, né? Você precisa ser muito inteligente aí planejando a sua defesa. A defesa dos Chiefs tem sido aí muito inteligente essa temporada, né? Então, vai ser um duelo pra lá de interessantíssimo, né? O Jarvis Sneed, Trey McDuffie, o Justin Reed, que é um baita de um safety. Então, muitos duelos interessantes aí pra gente estar
analisando nessa partida. O Nick Bolton também, né, que pode marcar tanto o George Kittle quanto o Christian McCaffrey. Do lado do Kansas City Chiefs, né, será que os Chiefs conseguem contar com alguém além do Travis Kelce e do Rashee Rice? O Marquez Valdes-Scantling tem aparecido bem na pós-temporada, né? Parece que é somente o momento que ele gosta de aparecer. Conseguiu uma recepção crucial para matar a partida aí na partida contra o Baltimore Ravens. Foi a única recepção para mais de 20 jardas que os Kansas City Chiefs teve naquela partida inteira. E ele conseguiu receber aquele passe lá de 32 jardas, né? Então, mais do que nunca, o Kansas City Chiefs vai precisar dos seus recebedores. Não sei se o Kadarius Toney deve jogar essa partida, eu espero que não, porque esse é um daqueles jogos que você precisa segurar a bola e você precisa ser muito, mas muito cauteloso com turnover. Se eu fosse envolver o Kadarius Toney nessa partida, seria algo numa função similar à do McCaffrey e à do Deebo Samuel. Passes rápidos e curtos, passes em screen, passes atrás da linha de scrimmage, porque onde o Kadarius Toney é bom é com a bola nas mãos. Recebendo passes, assim, correndo rotas, ele não se destaca tanto, mas ele consegue ser muito criativo, muito elástico nas suas jogadas quando ele está com a bola nas mãos. Esse é o único jeito que eu consigo ver ele participando dessa partida, e com snaps muito limitados porque a confiança nele tá baixa. Rashee Rice evoluiu muito nessa temporada, né? Tomou o posto aí de wide receiver número 1 e estabeleceu uma química muito legal aí com o Patrick Mahomes, principalmente na red zone, cara. Para um calor ele conseguiu um número de touchdowns bem alto até, né? Foi um alvo bem procurado. E o Travis Kelce cresceu na pós-temporada, né? Mais de 100 jardas contra os Ravens, um touchdown, 11 recepções, apareceu na pós-temporada e talvez ele esteja até um pouco mais no gás, sabendo que a namorada dele vai voar de Tóquio para Las Vegas só para ver o cara jogar, mano. E se isso não é um baita de um motivacional para você ter um dos melhores jogos da sua vida, eu não sei o que seria, né? Então, o Travis Kelce ele é excelentíssimo encontrando espaços em zona. O Kansas City Chiefs, o San Francisco 49ers gosta muito, mas muito de marcar com 4 no fundo do campo, né, cover 4, né, ou 4 strong, como eles gostam de chamar, e isso deixa espaço no início do campo, né, nas primeiras 10, 15 jardas. Então, como o São Francisco gosta muito de marcar em zona e gosta muito de mandar blitz em zona também, o Travis Kelce consegue dançar muito bem nesses espaços e encontrar o local exato onde ele deveria ficar, e ele sabe também a hora que ele precisa virar para o Patrick Mahomes passar a bola para ele, né? E isso pode ser um diferencial muito grande. A gente sabe que o Greenlaw e o Fred Warner vão ter que tomar muito cuidado desse miolo de campo, né? São linebackers extremamente atléticos. Fred Warner inteligentíssimo, né? Talvez aí o melhor linebacker aí, inside linebacker da NFL, em QI extremamente alto de futebol. Vai ter que tomar muito cuidado e a gente vai ter que ver quem que vai ficar de olho no Kelce. E para finalizar os matchups, vamos falar aí dos quarterbacks, Mahomes versus Purdy, cara. O Mahomes na sua pior temporada até então, né, desde aí de 2018, retorna ao Super Bowl novamente, né? Curiosamente, que a gente já falou, quando ele teve a sua última pior temporada, né, que foi 2019-2020, ele também retornou ao Super Bowl e também foi contra o San Francisco 49ers e ele venceu aquele jogo, né? E venceu na reta final. Quarterbacks grandes crescem na reta final. E esses dois quarterbacks têm feito isso, cara. Na minha opinião, nos últimos 2 jogos do 49ers, o Kyle Shanahan deixou o Purdy na mão e o Purdy conseguiu se virar bem. O Purdy conseguiu criar jogadas com os pés, conseguiu estender jogadas, encontrar os seus recebedores para conseguir as primeiras descidas. Ele tem, assim, sido exatamente aquilo que os 49ers precisavam, cara. Ele não é o melhor passador, não tem o braço mais forte, não é o quarterback mais rápido, que vai criar corridas assim de 15, 20, 30 jardas, mas ele tem uma vontade de vencer e ele consegue crescer quando precisa, e é disso que o São Francisco vai precisar, né? O Mahomes cresceu muito também aí nessa pós-temporada. Os Chiefs sempre encontram o seu melhor futebol na reta final, e isso é importantíssimo para essa equipe. E eu com certeza teria medo aí de enfrentar o Patrick Mahomes, mas o San Francisco 49ers aí tem a sua chance, porque
diferente da outra vez, em vez do Garoppolo, eles têm um quarterback que sabe vencer e que ele não se assusta com os momentos grandes, não se assusta com os 15 minutos finais da partida, em vez disso ele cresce. O Mahomes não tem nem o que falar, né? Ele é, sem dúvidas, atualmente o melhor quarterback da NFL, vai se tornar talvez um dos melhores de todos os tempos, tem a chance de ganhar o seu terceiro Super Bowl em 6 anos, isso é um feito muito, muito grandioso, né? Lembrando aí que só o Brady teve essa capacidade, e a fins de talento, ele é muito mais talentoso do que o Tom Brady, e tem esse mesmo apetite de vencer jogos, cara. Então ele tem um cenário extremamente favorável. Eles já estiveram aí nesse palco diversas vezes, vai ser a primeira vez que o Purdy vai jogar um Super Bowl, então os Chiefs já conhecem esse terreno, já conhecem esse território, né? Pro Purdy isso vai ser algo novo, né? Vai ser algo inédito. Mas ele tem total capacidade aí de vencer essa partida. E agora, quem que vai vencer, cara? O que os 49ers precisam fazer para vencer o Super Bowl? Então eu vou lançar o meu palpite aqui, né? O que eu acho que o 49ers tem que fazer para vencer o Super Bowl. A primeira coisa que eles têm que fazer é colocar o Brock Purdy em ritmo. As duas últimas partidas o Purdy começou mal as partidas, teve jogadas com quase interceptação, teve interceptação contra o Detroit Lions, então o que o Shanahan precisa fazer aqui? Estabelecer o jogo terrestre e dar passes fáceis para o Brock Purdy estabelecer o ritmo, né? Para ele conseguir esses passos completos, para ele conseguir avançar as correntes e para ele pegar um pouco de confiança, para ele começar a explorar coisas um pouco mais agressivas, né? Para ele sentir a defesa do Kansas City Chiefs, para ele sentir como é que tá os recebedores e para ele conseguir ir pegando um pouco mais de confiança nesse jogo. Você não pode deixar ele aí sujeito a acabar lançando uma ou outra interceptação aí boba que seria evitável. Então, passes aí pro Deebo Samuel, passes pro George Kittle, passes pro Christian McCaffrey. Procura aí os seus recebedores que são maiores, que conseguem jardas após a recepção. Vamos estabelecer esse ritmo, né? E também não devolver a bola pro Kansas City Chiefs, cara. Você não quer a bola com o Patrick Mahomes. Você quer o relógio consumido e devorado desde o primeiro quarto, cara. Você quer drives longos, você quer cansar essa linha defensiva, você quer cansar essa secundária. Então, cada drive que você entrar ali no campo, você precisa rodar umas 10, 12 jogadas, cara. E tem que terminar em touchdown. Você não pode terminar. Por mais que vai acabar terminando em field goal, você precisa conduzir drives longos, você precisa consumir esse relógio, você precisa acabar com essa defesa logo no início, estabelecer o seu ritmo, estabelecer a sua fisicalidade, e é assim que o San Francisco 49ers vai conseguir vencer essa partida. Botando um jogo de ritmo cedo, depois explorando o play action com o Brandon Ayuk, com o George Kittle, mas de início dá uma vida fácil aí pro Brock Purdy. E o que o Kansas City Chiefs tem que fazer para vencer o Super Bowl? A primeira coisa que eu vou falar é não abandonar o jogo terrestre, cara. Então, eu sei que às vezes talvez o jogo comece difícil pro Kansas City Chiefs correndo com a bola. Talvez a defesa do São Francisco consiga erguer um muro e se mostrar ali capaz de jogar de igual para igual, mas você não vai poder desistir do jogo terrestre. Tenta mesclar bem, corre com a bola, tenta estender os drives também, porque você vai querer essa fisicalidade do mesmo jeito que o San Francisco 49ers vai buscar isso. Os Chiefs também devem buscar. Explora principalmente quem que vai ficar marcando o Travis Kelce. O Travis Kelce vai ser dobrado, vai ter um safety, vai ter um linebacker em cima dele. Quem que vai ficar livre? Você vai precisar confiar nos seus outros recebedores. O Rashee Rice, quem que vai ser o cornerback que vai ficar nele? Vai ser o Charvarius Ward? Não vai ser? Qual que vai ser as características, né? Então, são coisas que o Chiefs vai precisar descobrir cedo na partida para poder ser um pouco mais criativo, para conseguir encontrar maneiras melhores de deixar os seus melhores jogadores livres, né? Então, o Kelce e o Rice que vão precisar descobrir aí onde estão os buracos, onde estão os defeitos na defesa de São Francisco. E o Marquez Valdes-Scantling vai precisar segurar a bola, vai precisar representar a todo momento uma ameaça em profundidade, vai precisar atacar esse fundo do campo para tentar manter a defesa do Kansas City Chiefs, do San Francisco 49ers, com 2 safeties no fundo do campo a todo tempo, né? Então vai precisar fazer
eles respeitarem o Mahomes, para que os Chiefs consigam explorar aí com o Pacheco, com o Kelce, com o Rice, o espaço curto do campo, né? Então, esse é a rota aí pro Kansas City Chiefs conseguir vencer essa partida. Quem irá vencer no palpite, né? Cara, dito tudo isso, no final, o palpite do canal vai ser a vitória do Kansas City Chiefs, cara. O San Francisco 49ers são favoritos por 2 pontos, foram favoritos a temporada inteira. Tá prometendo aí um jogo de mais de 47 pontos aí nas casas de apostas, mas uma coisa que eu aprendi, essa temporada já deveria ter aprendido antes, é que não aposta contra o Mahomes, cara. Da mesma forma que antigamente não apostava contra o Brady. Então, eu não consigo mais imaginar. Quando eu achei que na pior temporada do Kansas City Chiefs, do lado ofensivo da bola, eles iam conseguir deslizar e os outros times teriam a oportunidade de chegar ao grande palco, eles vão lá e crescem nos 3 jogos finais da temporada. Na pós-temporada eles jogam bem e chegam novamente ao Super Bowl com o pior ataque desde que o Mahomes assumiu esse time. Então, eles já têm experiência, eles sabem o que tem que fazer, o técnico é extremamente bom, o Mahomes é extremamente bom, ele não sente a pressão do jogo, ele é assim, é difícil, eu não vou conseguir apostar contra o Patrick Mahomes, cara. Então o palpite é Kansas City Chiefs vencendo, quebrando mais um dogma aí da NFL, né, que desde a temporada 2003-2004 nenhum time ganha o Super Bowl em sequência. E o último foi o Tom Brady, né? E o mais próximo que a gente tem do Brady hoje é o Patrick Mahomes. E eu acho que esse vai ser o grande diferencial aí pro Kansas City Chiefs vencer aí o seu 4º título, 3º do Patrick Mahomes, cara. E é isso pra mim que vai acontecer. O San Francisco 49ers vai bater na trave de novo. Vai errar alguns field goals com o Jake Moody. E vai começar a sentir um pouco a pressão, principalmente o Shanahan, de novamente chegar ao grande palco e não conseguir concluir, de principalmente ter a sua dificuldade aí de jogar contra o Patrick Mahomes, né? Coisa que ele pôde experimentar 4 anos atrás. Então, meu placar aqui vai ser de 23-17, né, pro Kansas City Chiefs. Vai ser um jogo de poucos pontos, eu acho. Eu acho que as defesas são muito talentosas. Eu acho que vão estar todo o tempo se estudando ali, vão estar sendo muito físicas. E não creio aí que vá ter alguma pontuação assim muito agressiva, igual as casas de aposta aí estão considerando. Talvez aconteça ali na reta final, quando os times precisarem passar muito a bola, e porque estão precisando correr atrás do placar. Mas fora isso, em condições normais, 23-17 é o palpite. Então é isso, meus amigos, penúltimo vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, vamos dar uma fortalecida aí. É muito gostoso falar de futebol americano e é muito gostoso falar de Super Bowl. Um grande abraço e tchau!